Excelentíssimas senhores e excelentíssimos senhores, antes de mais, desejo-vos uma boa tarde. Vamos dar início às terceiras jornadas de hospitalização privada no âmbito da Conferência da União Europeia de Hospitalização Privada, subordinadas ao tema O Estado de Garantia em Portugal e na Europa, do diagnóstico à terapia. Com a colaboração de prestigiados oradores e instituições dos setores da saúde e da economia, as terceiras jornadas de hospitalização privada procurarão contribuir para a clarificação das políticas futuras no domínio da saúde. Nesta sessão de abertura, contamos com a presença do Sr. Engenheiro Teófilo Ribeiro Leite, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, bem como do Sr. Dr. Max Poncelet, Presidente da União Europeia de Hospitalização Privada. Na mesa também temos a presença do Dr. João Bacalhau, representante da direção da APHP, bem como do Dr. João Novaes, também diretor da APHP, e do Dr. Pedro Lucenival, diretor da APHP. Boa tarde. Desde que vimos ao mundo, aceitamos vários tipos de submissão. Antes mesmo de termos consciência, já vivemos agrilhoados, limitados por uma série de regras. Enfrentamos uma vida emparedada de bloqueios, de territórios inacessíveis, atados ao que nos querem impor, amarrados a inevitáveis constrangimentos económico-sociais. Mas, e se soubéssemos que somos livres para ir mais longe, sem vedações nem entraves, sobretudo na saúde, que é um dos nossos direitos mais preciosos? Com lucidez, percepcionamos as infinitas vantagens para a saúde de um Estado de garantia com a intervenção do mercado. Voltaremos a perceber o verdadeiro sentido da liberdade para escolher o nosso prestador de cuidados de saúde. Muito boa tarde, excelentíssimos representantes do Estado português e, em particular, delegações da Assembleia da República, excelentíssimo Sr. Presidente da União Europeia de Hospitalização Privada, Dr. Max Poncelet, Sr. Presidente da Entidade Reguladora de Saúde, Sr. Professor Álvaro Almeida Santos, representantes das ordens dos médicos, dos enfermeiros, associações e sindicatos do setor, excelentíssimos oradores, moderadores e convidados, estimados associados da APHP, congêneres da UEHP, minhas senhoras, os meus senhores. Para definir a condição humana, Platão não encontrou nada melhor do que comparar os homens a prisioneiros agrilhoados no fundo de uma caverna. Encontramos esta alegoria no começo do livro 7º da República. Triste destino, do qual os cidadãos, no entanto, não tinham consciência, pois viviam na ilusão. Tantos séculos depois, como vimos neste pequeno filme, a democracia continua a não produzir homens livres, pelo menos no domínio da saúde. É por isso que estas terceiras jornadas de hospitalização privada configuram uma excelente oportunidade para refletir sobre o que é realmente estruturante para o futuro da prestação de cuidados de saúde em Portugal e na Europa, isto é, a liberdade de escolha. Precisamente o tema central do primeiro painel deste evento. E só há liberdade de escolha se houver alternativas. Significa isto que uma das funções essenciais do Estado de Garantia, o tema que nos reúne a todos aqui hoje, é a promoção da concorrência. Porém, os sistemas de saúde, como o português,
privam os cidadãos da possibilidade de exercer a sua liberdade de escolha. O Serviço Nacional de Saúde, criado em 1979, inspirou-se no modelo inglês, nascido após a Segunda Grande Guerra Mundial. Trata-se, pois, de um modelo integrado em que o Estado arrecada o financiamento, faz os pagamentos, é proprietário dos meios de produção, é empregador de recursos humanos, é prestador dos cuidados e ainda regula toda a atividade. É, pois, um modelo monolítico, radicalmente centralizador e que implica uma quase total negação da liberdade de escolha. As exceções, como o SIGIC, só confirmam a regra. As consequências são previsíveis. Na saúde, como em outras áreas, o Estado atuou de forma ineficiente, desperdiçando recursos e fazendo crescer aparelhos burocráticos, pesados, rígidos, resistentes à inovação e ao progresso. Na verdade, são raros os portugueses que despertaram para o valor da liberdade de escolha. A maioria de nós continua a acreditar numa ideia ilusória, segundo a qual o SNS é a única forma de conseguir que o sistema de saúde atinja uma cobertura universal e gratuita. Esta ideia é errada. E é errada na medida em que muitos exemplos europeus nos mostram sistemas universais que não seguem o modelo integrado monolítico do SNS. E, infelizmente, a identificação errónea que a maioria dos portugueses faz entre SNS e acesso universal tem-se revelado o maior obstáculo à realização das reformas que Portugal precisa. Por oposição, o que a APHP defende é uma reforma que introduza diversidade, escolha, concorrência, sem colocar em causa o acesso universal e o Estado de Garantia. O Estado de Garantia é uma evolução do Estado Social na forma de organização das funções do Estado e tem o seu seguinte princípio operativo: é, ao maximizar a liberdade de escolha de todos os cidadãos, que se maximiza o bem de cada um. Ou seja, o Estado de Garantia é aquele que melhor serve o bem-estar dos seus cidadãos, na medida em que age de forma a garantir, em cada momento, o máximo de liberdade de escolha de cada um. Ora, como a saúde é um direito inquestionável, deveria estar consagrado como um domínio em que impera a liberdade de escolha. Ao contrário do que alguns têm dito e publicado, a liberdade de escolha permitiria